Está online, estamos ao vivo, né? Não é para ser online, né? Estamos ao vivo hoje com os 3 mosqueteiros da educação e hoje teremos 3 convidados, né? E a professora, a nossa primeira convidada é a professora Marta Narvaz, que é psicóloga e doutora em psicologia da URGS, formada na URGS, né? Especialista na área de violência doméstica pela Universidade de São Paulo, né? É isso? Isso. E professora adjunta de psicologia na UERGS. Tudo bom, professora? Isso. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todos. E todas também, né? E todos os professores e professoras que nos acompanham aí, alunos também, né? Então, um abraço a todo o pessoal que está nos acompanhando aí. Vamos iniciar aqui. Eu pensei em iniciar comentando, né, os acréscimos aí que os professores fizeram, né, no nosso formulário. Nós deixamos um formulário disponível para eles darem opinião sobre o Classroom, né, Elton? Sugestão do Elton aí, né? Pode ser, Elton e Ulisses? Pode ser? Não. Professora Nara aqui, ó. Primeiro comentário que é ler, e Ulisses? Professora Nara Oliveira, Escola Estadual de Ensino Médio Frei Veloso, Ponte Verde, Gravataí. Nas 2 escolas em que atuo, ainda estamos via WhatsApp, mas internamente já estamos colocando conteúdo em modo rascunho e nos apropriando das ferramentas. Na escola em que sou professora dos pequenos, as dificuldades aumentam e sem a ajuda da família é praticamente inviável. Cara, eu fico imaginando, a gente já conversou sobre isso umas semanas anteriores, deve ser bastante difícil mesmo para quem dá aula para séries iniciais, assim, tipo, primeira e 4ª série, por exemplo. Na verdade, antes, né, primeira e 4ª série não dá para resolver agora, nas séries anteriores, né, como para esse período, tu não tem como, né, cara? Não tem como fazer uma criança de, sei lá, de 3 anos acompanhar isso ou fazer algo nesse sentido, né? Agora, por exemplo, quem tá na 4ª, 5ª série, a coisa já flui, porque, por exemplo, tem um filho que consegue fazer isso, né? Estando na 4ª série, né? Ao mesmo tempo, claro, tem que levar, que nós sempre falamos, né? A questão material, né? De repente, uma família tem um celular só para 3 ou 4 pessoas. A própria rede seja uma rede que não seja muito boa, então uma família se baseia só no pacote de dados. Pai e mãe trabalham e tem só computador, quer dizer. Tá, Ulisses, posso cortar o teu microfone já? Começou, né? Não é assim, cara. Quando eu vou embora bravo, tu fica me xingando lá no WhatsApp. Pode cortar o microfone. Parada chata. Deixa a nossa convidada achando que a gente se dá bem, cara. Mesmo que a gente é comportado, né? Que a Seduc até cobrou da diretora que muito poucos alunos conseguiram entrar no Classroom, né? E fazer o cadastro no e-mail do cara, né? Nem entrar no Classroom, é fazer o cadastro no e-mail do cara. Então, assim, aí ela disse que os pais mandaram fotos da situação que eles estão passando, que as casas estão tudo alagadas nesse momento, né? Então, como é que vai fazer o cadastro no e-mail do cara se está passando por tudo isso, né? A situação já é grave e ainda estão passando por tudo isso nesse momento. Na escola dela, eles não conseguiram fazer nada ainda. Nem os professores não entraram no Classroom ainda. Então, para te ver assim como é a situação, principalmente dessas escolas de séries iniciais, né? É verdade. Vou fazer uma provocação para a Marta. É especialista em educação de criança também, né, Marta? Sim. Assim, que eu acho que, como a gente está naquela fase que as pessoas estão começando a entrar na questão do Classroom e tudo mais, mas eu acredito que existe muito conhecimento que a gente não tem acesso, talvez a professora Marta conheça um pouco, que pode, sim, ser trabalhado no Google Classroom para as crianças, né? Eu acho que isso está faltando dividir mais isso, né? Que as pessoas conheçam mais, né, Marta? Sim, acho que é um dos itens, né? Sabe que essa questão que vocês estão trazendo para mim é fundamental. Outro dia eu estava na minha dentista, conversando com ela, e ela dizendo isso, ela tem 2 meninos, eu acho que um tem 8, o outro tem 6. E aí ela falando da loucura, do estresse que é com as crianças, com o tema, com a aula, né? Isso que é uma pessoa que tem condições, que deve ter um bom computador, mais de um computador, uma boa rede em casa, né? Então esses problemas até nem tá se falando, né?
E ela dizendo, enfim, ela disse, eu não tenho vocação, eu não nasci para ser professora, aí eu já me estresso, já é uma briga, não sei o quê. E eu estava dizendo para ela, eu disse, olha, tu é mãe, deixa, entendeu? Ele tem o tema, ele tem a tarefa, né? Deixa lá, e se ele sabe entrar, deixa, ele que tem que se apropriar e que tem que se responsabilizar pelas tarefas dele. Se ele não quiser, ele que preste conta pro professor, pra professora depois. E é assim que tem que ser, entendeu? Senão a gente cria, né, toda uma geração que não se apropria de si mesma, né, da sua tarefa, da sua, né, quer dizer, faz o tema porque a mãe tá enchendo o saco, faz o tema porque não sei o quê. Não, o tema é meu, né? Se eu vou fazer ou não vou fazer, eu é que tenho que dar conta disso e me haver com o professor ou com a professora. Eu acho que esse é um dos elementos, mas o que eu queria mesmo dizer é que eu acho que nessa situação que a gente está vivendo, tem, Elton, como tu disse, tem algumas coisas que a gente poderia utilizar, sabe, para a educação das crianças, e falo em especial os pequenos, né? Eu trabalho muito com educação infantil. E teria, agora eu fico pensando, sabe, claro, eu entendo a situação das professoras da escola, né, estadual, municipal, que tem ali metas, né, o conteúdo do ano para vencer, seja em que etapa da educação for, né? Mas eu fico pensando, tipo, será que não era hora da gente aproveitar e para abordar outras aprendizagens com as crianças, sabe? Será que aprender a fazer um bolo com a mãe não é mais interessante? E aprender medida e um quarto de xícara e, sabe? Não é o negócio agora, sabe? Será que aprender a limpar a casa com a mãe, que em geral está sobrecarregada, porque tem as coisas da casa, porque tem a faxineira, tem todo o teletrabalho, né? Quer dizer, será que não tem outras aprendizagens que, na verdade, é o que a escola tem negligenciado por imposição desse nosso modelo neoliberal? Não estou querendo culpar a escola, né? Mas será que não é hora da gente fazer outras coisas, sabe? Fazer as crianças desenharem, fazer as crianças pintarem, fazer as crianças maiores, então, lerem livros de literatura com prazer. Vão ler ficção científica, vão ler gibi, sabe? Coisas que a gente parece que não dá tempo, né, de fazer durante o ano. Eu acho, do meu ponto de vista, que nessa situação, essa seria a nossa grande aprendizagem, sabe? Pelo menos nesse momento em que está tudo tão complicado, eu acho que tem outras coisas que a humanidade está precisando aprender, sabe? Não é somar 2 mais 2, não é, sabe, escrever casa com S, escreve casa com Z, mas produz um texto, sabe, que tenha sentido, que seja criativo, produz, pensa, cria, né? Eu acho por aí. Eu sou o cara dos recados, então. Professora Rosana Bianchi, boa tarde. Professor Sancris Feijó, nosso colega lá do Feijó. Ele é dono do Feijó, inclusive, né? Boa tarde, Sancris. E aqui tem um comentário, né? Esse aqui, ó, é o aluno nosso lá do Feijó. Quer ler aí, Elton? Uma pergunta que eu tenho muita, talvez vocês consigam me responder. Como vai ser recuperada as notas dos colegas que não estão realmente conseguindo fazer os trabalhos? Tipo, vai ter como recuperar ou como que vai funcionar? Abração. É do Arthur Furman. Isso aí é perguntar em causa própria, hein? Quando voltar, a gente vê. Não, é que assim, a Marta falou uma coisa pra gente que é substancial. Eu até já comentei isso. Isso acontece no Japão. No Japão, até os 6 anos de idade, a criança aprende só sobre questões da vida, né? Agora, na Argentina, eu falei para vocês que lá tem a atividade formativa, entende? Então, assim, esse tempo a gente poderia usar para fazer esse laço, né, entre o que está acontecendo dentro das casas e que a gente pode se apropriar e trocar com eles, entende? Principalmente essa criança aí de ensino fundamental, né? Como isso seria extremamente, sabe? Porque a gente tem uma cultura de que tudo é tempo é dinheiro. Não pode perder tempo, tem que ter nota. Cara, não. Deixa as pessoas se apropriarem daquilo que elas sabem, ou daquilo que elas acham que sabem, mas não praticaram para ter a certeza que sabem, né? Parabéns.
professora. Mas, enfim, eu acho que essa pergunta, eu entendo a preocupação do aluno, né, dos alunos, mas eu acho que é dentro dessa lógica mercantilista aí que a gente tem, sabe? Quer dizer, é o conteúdo, sabe? É o desempenho, é a tarefa, né? Sabe? Daqui a pouco tu não aprendeu isso, mas tu aprendeu outra coisa, né? E eu acho que essas coisas têm que ser valorizadas. E acho que sim, acho que tem que ter um espaço para recuperação. Na universidade, da qual eu faço parte, a estadual, a gente vai iniciar agora um grupo de discussão para ajudar a pensar e a discutir com as escolas, com os sistemas de ensino, essas questões todas, né? Como é que volta, como é que vão ser as questões e tal. E eu sempre digo que eu acho que uma das questões fundamentais é essa. Esse momento é um momento de ter uma outra sensibilidade para as coisas. As coisas não estão normais, né? Então, as coisas não podem ser avaliadas com o mesmo crivo de uma época normal, né? Tem que ser de um outro jeito também, né? Quer dizer, como tu diz aí, agora as casas alagadas, as pessoas, sabe, com dificuldade, tem gente que não tem, né? Como tu fala, um computador, um celular, enfim, né? Então, eu acho que a gente tem que, sabe, sair dessa lógica. Eu acho que poderia ser a grande oportunidade para a escola dar uma virada, sabe? Se recusar a algumas coisas. E dizer, não, nós não vamos entrar nessa lógica, nós vamos fazer outras coisas de um outro jeito, né? Fala aí. Sou seu fã, professor Viegas. Ah, obrigado. Mas o meu único fã. Eu tenho um fã, pelo menos, Ulisses, lá, tu viu? Viu? E aqui na minha casa, viu? E o meu cachorro também. Mas eu acho assim, ó, que quem quer fazer, quem quer seguir estudando agora, aproveita e estuda. Quem não tem como, não quer, porque não está se sentindo bem, vai ter que deixar para depois, né? Não tem, né, também que esquentar tanto a cabeça, né? E vamos terminar o ano letivo, vamos encerrar e não vamos fazer mais nada. Eu também não concordo. Eu acho que tem que dar oportunidade para quem quer e se pode continuar, poder, né? Se quem não tem como, que nem esse dia uma aluna mandou um recado para mim que ela não estava se sentindo bem, estava deprimida e tal, e que não ia continuar. A gente dá uma insistida, né, com eles, tenta, vai mais um pouco, tem oportunidade sempre para entregar atividade. Mas se o aluno também não está se sentindo bem, né, por causa dessa situação toda, também não adianta, né? Não vai adiantar ele querer entrar ali, querer estudar, porque ele não vai conseguir ir adiante, né? Cri, não, eu comecei a falar logo, tá? Assim, e chega de botar aquele leão rindo pra mim, tá? Ô, Elton, chega daquele leão sem graça. Deixa eu explicar o leão. Tu disse pra mim que eu tinha que botar o leão. Não tem dente, cara, ele tá rindo pro lado ainda. Tá sempre rindo. Não, assim, ó, o que o rapaz perguntou, eu acho que a pergunta tem que ser essa, bicho, assim, ó, esse ano é excepcional, não tem essa, governo nenhum vai poder tirar o direito de a pessoa recuperar ou coisa parecida, porque nem o governo tem resposta para esse problema, ele tem mais que fazer o que ele puder e o que não der não faz, e pronto, é isso aí. Não, a verdade também é que, cai de nós, né, cara, há uma pressão violenta, né, cara? Eu até comentei no Facebook esses dias, ontem, quando é para se falar, a pressão que há das instituições privadas para retornar a presencial é alguma coisa fora do sério. Isso é algo normal. Eu até comento assim, né? Eu botei no meu Face ontem, quando é para falar sobre retorno às aulas, por exemplo, só a imprensa foi entrevista o Cinep. E as escolas particulares, A, B, C ou D. Agora, quando é para falar do atraso que há nesse negócio, não sei o que, do distanciamento e tal, do isolamento, não sei o que e tal, vou na escola pública. E é engraçado isso, né? Engraçado essa posição da imprensa, né? Não, e até eu gostei muito do teu texto, Ulisses, que tu colocou no texto assim, cadê o hashtag fica em casa, né? Nem se fala mais, né? A imprensa nem fala mais nisso, né? Não. Antes tinha um levantamento nos jornais da manhã, de manhã cedo, não vou fazer aqui comercial, tá? Tinha lá o histórico, o levantamento de números, dados, quantos... Pode fazer, eu não cobro nada, pode fazer. Não vou fazer comercial pra eles. Entendeu? Não, pra eles.
Tu tinha número de mortos no estado, número de infectados, número de... Agora não tem mais. Sumiu isso do mapa. As escolas particulares que tu falas, as pessoas que eu conheço, os colegas que eu tenho lá estou fazendo pós-doutorado em educação na URGS, os meus colegas são todos professores universitários, enfim, e alguns de universidades particulares. E as universidades particulares, gente, é um horror a pressão sobre os professores. Eles estão direto em aula, eles não pararam um minuto. Tudo tiveram que converter em ensino remoto, né? Com várias plataformas que nem sabiam. Eu mesma tive que fazer um raio do curso ali, a trabalhar com o Moodle da UERJ, e que não funcionava. Eu dava aula por e-mail, por grupo de WhatsApp, e marcava conferência no Google Meeting, porque a plataforma da universidade custou para funcionar. Então, é muito interessante, porque nas escolas particulares, a meninada, o pessoal já está de férias, né? Nas escolas e universidades, porque os professores tocaram direto, né, com o ensino remoto. Não. E aí é completamente diferente a realidade da escola pública, né? Mas aí é aquilo que eu penso, né? Isso já era assim, né, gente? Agora tá só aparecendo, né? Talvez radicalizando essa diferença. A minha pergunta é sobre, assim, as aulas remotas estão tendo na URGS ou não? Estão paradas total, sem aula? Não, isso que eu tô te dizendo. As aulas da graduação estão paradas e porque tem alguns cursos que os professores seguiram fazendo. Ah, tá. Sabe? Surgiu essa dúvida semana passada. Vou dizer, aqui entre nós, né? Mesmo contra a determinação da universidade. As engenharias, por exemplo, o pessoal seguiu. O pessoal não tá nem aí. Quem acompanha. Quem tem internet tem, quem não tem se rala. Tiveram que converter, aprender e converter todo o seu material, as suas aulas, em ensino remoto, que é diferente, é desgastante, né? Tem vários estudos que têm mostrado aí o quanto é desgastante a questão da aula online, né? Do vídeo, né? Enfim, porque é diferente, né? Tu tá na aula, tu tá lá no quadro, tu te mexe, tu interage, tu, sei lá, né? E a coisa ali, isso aí. Tu fica parado, sentado, né? Tem toda uma necessidade de tu aumentar o foco, a concentração, né, naquilo, e aí tem todo um desgaste do corpo até, né? Então, por isso até eu vi, acho que vocês falando numa outra, achei bem legal a coisa de a gente não fazer períodos muito extensos, né? Nem a gente, nem os alunos aguentam, e é bem por aí mesmo. Isso. Ô, Liz, tu tá fazendo tour aí dentro da tua casa aí? Oi? Tá fazendo um tour aí? Não vai levar nós pro banheiro, né? Não, é que eu tava... Mas eu concordo com a Marta, sabe? Eu acho que tem que ter um maior controle, porque assim, na realidade, outra coisa que eu acho... Quem é que me garante, cara, que na escola particular, no remoto, está sendo melhor que o público? As aulas remotas que eu vejo do privado, não fica devendo nada do público, velho. A gente não deve nada. Eu não sei, talvez eu não tenha me expressado bem. O que eu quis dizer é que nas escolas particulares, em geral, os alunos todos têm acesso, entendeu? É nesse sentido. Então, eles tocaram. Realmente, não estou questionando aí qualidade e tal, não é isso. Mas eu digo, na escola pública, né, muitas vezes a meninada não tem acesso, como tu diz, sabe? Né? É um computador só, é um celular só, a rede é ruim, né? Às vezes é um lugar pequeno com um monte de gente. Eu fico pensando, eu tenho 3 sobrinhos pequenos que eu amo, que eu adoro. Cada vez que eu faço lá a chamada de vídeo para ver eles e tal, eu fico pensando nisso, gente, se tivesse algum ali na escola, são 3 pequenos. A casa é barulheira e grito e berro e briga e não sei o que o tempo inteiro, sabe? Eu fico pensando como é que se tivesse uma criança ali de idade escolar, como é que ia se concentrar no meio daquilo tudo ali com 2, 3 irmãos pequenos, né? Então tem um monte de parada chata. Né, de situações assim. É nesse sentido que eu comparei as escolas, tá?
não Sim, da não, qualidade tranquilo, dos professores. Todos assinaram um termo que tinham condições. Águida Guiar, mas faltou um da Maria José aí que tu. Ela comentou aqui o início antes, ó, as aulas dela iniciam em 14 de agosto. Ó. Maria José Menezes, parabéns por essa reunião entre vocês para a conscientização de pais e alunos, pois é um momento de muitas dúvidas. Vamos ler aqui da Tati Viegas aí para mim não apanhar depois, né? O problema maior está dentro das próprias casas. É lamentável que as mamães queiram continuar olhando novela e não tentando ajudar seus filhos. Por isso, confundem escola com creche. Treta. Eu acho que a gente já podia indicar para essas mães a fotonovela, né? É bem mais interessante do que... Olha só, vou agora aqui então falar em defesa das mães. Eu entendo, eu concordo, eu entendo o que ela está falando, eu acho que é uma questão, só que eu acho assim, ó, a gente não pode sobrecarregar mais ainda as mães, em especial, que a gente nunca fala dos pais, né? É a mãe que tá vendo novela, né? E o papaizinho onde tá, né? A mãe tá limpando a casa, tá fazendo comida, tá cuidando, em geral tá cuidando de tudo, né? Que a gente sabe da nossa realidade, a maior parte da realidade. Os homens não entenderam ainda que as tarefas domésticas, eles também sujam, eles também comem, eles também sujam roupa, e, enfim, né? Quer dizer, não é ajuda as mulheres, né? Enfim, faz parte, né? Eles estão ali, né? Enfim. Então, assim, até com a questão, seja porque a gente dispensou as faxineiras, seja porque a grana está curta e a gente está tendo menos faxineiras, está sobrando mais para as mamães, né, em relação à casa, né? Mais gente em casa, tu suja mais, tu precisa estar limpando as coisas muito mais, né? Então, acho que isso é uma questão. Sim. Muitas mães seguem, de alguma forma, trabalhando também remotamente, né? Em várias situações, né? Com várias questões. Então, eu entendo que a próprias professoras, né? As minhas professoras, então, nem fala, né? Mas eu só quero, em defesa das mães, dizer que eu acho que a gente tem que ter o cuidado também para não culpabilizar, porque a gente sempre culpabiliza as mulheres e as mães pela falta de alguma coisa, né? E eu acho que nesse momento elas estão sobrecarregadas. Tem mãe que não tem talento, entendeu? Não tem paciência de sentar, de ensinar. Tem mãe que não sabe, não entende, sabe? Então eu acho que a gente também tem que ter um pouco esse cuidado para não sobrecarregar, sabe? De responsabilidade. Eu quero fazer um comentário aqui. Generalizar, né? Tem mães e mães, né? Tem mães que realmente não querem participar dessa função aí também de ajudar a educar. Eu vejo muitas críticas por parte dos professores, né? E também vejo muitos professores agora comentando a situação de que, assim, agora muitos pais, e aí eu falo pais e mães, né? Estão vendo o que é ser professor. O que é tu ficar com 40, 45 alunos dentro da sala de aula? Eu não trabalho com criança pequena, né? Eu acho que o Elton e o Ulisses também não, né? Nós trabalhamos com ensino médio, né? E adolescente sabe ser complicado, quando quer ser complicado, né? Então, assim, tu tem que dar conta de 40, 45 alunos dentro da sala de aula. Inclusive, a gente estava comentando, eu e o Elton esses dias, né, o Elton, que a questão, assim, de que algumas coisas da aula remota é boa, né? Porque, assim, os alunos tem alunos que não faziam nada da aula e agora fazem trabalhos até melhores. Tu consegue dar uma aula tranquila, né? Claro que tem aquela questão essa barulheira. É estranho, tu entra para dar uma aula no Meet lá, fica aquele silêncio mortal, aí tu pergunta pro aluno, tô entendendo e ninguém te responde. Fica assim, sentindo meio estranho, né? É estranho, porque a gente não tá acostumado, é estranho mesmo. Mas tem esse outro lado aí também, e que muitos pais então, agora estão vendo como é ser professor, professora, como é realmente ser professora que atende da casa, que nem você falou mesmo, e atende do marido, atende do filho, e mais ainda tem que ajudar o filho em casa. O meu filho, eu sou professor e quando ele tem que perguntar uma coisa, ele vai e pergunta pra minha esposa, em vez de perguntar pra mim. Você é burro, cara, que loucura. Ele sabe que tu não sabe. Pois é, deve ser isso mesmo. É verdade. Essa questão que a Marta falou, por exemplo, eu tô tendo cuidado
Essa questão aí, ó, de falar na frente de uma câmera é extremamente diferente de falar vivo, né? Que a gente brinca, interage, caminha pra lá, caminha pra cá, e um olho do outro. Pô, isso aí dá uma coisa assim, incrível, sabe? É que nem o teatro. O teatro ao vivo é uma coisa maravilhosa. Tu vai ver uma novela, não tem. Quem vê um teatro ao vivo e depois vê uma novela, ele vai, pelo amor de Deus, é muito mais a mesma coisa nós dando aula pela internet. Por isso que eu mando, Marta, sempre para eles coisas diferentes. Por exemplo, eu mandei para eles agora um teatro, um negócio, 20 e poucos minutos sobre teatro. Depois eu coloco ali o fulano de tal, o sociólogo tal, a gente debater aqueles que tem mais a ver. Por exemplo, o Nietzsche gosta de discutir a questão emocional, a questão do teatro, a questão da... Aí eu converso isso com eles, entende? Claro. Mas senão fica uma coisa assim, ele já tem que ficar enfiado naquela câmera, né? E aí mando coisa só que tem que escrever. Não, vamos trabalhar o lúdico, né? Sim, temos que conseguir trabalhar o lúdico na Aí, nossa Elton, matéria. elogio pra ti aí, ó. Tem uma Que admiração momento, Elton? por filósofo. Que momento, professor hein? Elton. Ivana, diálogo perfeito, colega. Muito bom. Obrigado, Ivana. Eu queria comentar uma coisa, eu queria fazer um comentário agora aqui que é uma assim, o que está acontecendo, tá? Tu tem uma narrativa que dá conta do seguinte, de dois aspectos importantes. Primeiro, na escola privada, tu teve uma continuidade das aulas, apesar da pandemia, via remota, etc. Na pública, não. Na pública, então, a narrativa que se vende é que nós, em momento algum, só agora estamos retomando contato, quando não é verdade. Sim. É meia verdade. Nós tivemos contato com os alunos em aula remota, dentro do que era possível, que nos foi ofertado, que nos era dado, entre os dias 19 de março e 3 de abril. Isso todo mundo sabe, só que ninguém lembra, ninguém comenta isso. E outra coisa, o mês de maio, eu insisto, não tem nenhum registro, porque não deixaram que a gente registrasse. Inventaram antecipação de férias, inventaram excesso. E aí? Para quê? Para descontar lá em janeiro. Por quê? Não sei. E em junho e julho, lá no Feijó, pelo menos, a gente está ativo, dando aulas remotas desde que iniciou. Desde começo, voltou junho, nós estamos tendo aula lá, junho e julho. Né? Agora, eu sei que a maioria das escolas, muitas escolas, não tiveram condições de retomar essas aulas. Né? Mas aí é outra questão, né, cara? Não é porque não quis. E vamos combinar, né, cara? Com 5 anos de salário atrasado, não querer é até justo, cara. Até seria razoável, né? Verdade. Parcelado, 5 anos de salário atrasado, é até justo que não queira. Professora Rosane, minha colega do Becker, estou passando por algumas dificuldades, como por exemplo, no envio das atividades. Não, vamos organizar isso aí. Vamos organizar. Vocês vão ler os dois ao mesmo tempo? Tá, deixa que eu leia então, que é a minha colega do lado do Becker, a professora Rosane, querida pessoa queridíssima. Estou passando por algumas dificuldades, como por exemplo, no envio das atividades, como testes, gravar aula usando material para apresentação no Google Meet. Realmente, a gente não... É uma dificuldade que se tem, né, cara? A ansiedade agora durante o período desse período de pandemia, principalmente pelos alunos, né? Até tem alunos que estão bem depressivos, né? Eles comentam com a gente em privado, assim, que eles estão bem abalados, né? E que muitos não conseguem fazer as atividades por causa disso, não conseguem interagir, né? Quando a continência do corpo, do gesto, do movimento, a falta do encontro, a falta de sair, de jogar bola, de conversar com as amigas, de, sei lá, sabe? Enfim, né? Isso tudo gera ansiedade, é uma ansiedade que fica acumulada no corpo, né? E que é muito mais para gurizada, né? Enfim, pra gente também, né? Mas pra meninada, eles querem explodir, né? Tu acaba tendo que controlar essa ansiedade, né? Então, é um exercício, é um esforço que o teu corpo faz, né? Para ficar, entre aspas, imóvel, para não fazer coisas que tu estava acostumado a fazer e que descarrega a tua ansiedade, que te dá prazer, né? Isso tudo acaba deprimindo, né? Então, fica uma bola de neve, né? Essa ansiedade fica contida, acaba acarretando depressão. Tem pessoas que são ansiosas, ponto, né? E que aí iam ser ansiosas com pandemia, sem pandemia, né? Tem pessoas que ficam
estão, né, ansiosos com a pandemia. E aí o Nietzsche, maravilhoso e tal, e eles estudam muito os estoicos lá, e os epicuristas, que são os caras, né, que falam isso assim, ó, que na verdade tem que viver, tipo, mais mergulhado na natureza, mergulhado no que está acontecendo, que é uma ilusão a gente querer ter controle sobre o futuro. Olha o que é essa pandemia, quem que imaginava tudo isso, né? Então, que o foco dessa ansiedade é essa tentativa de controlar o futuro, né? De querer saber, tá, mas como que vai ser? Tá, quando chegar lá na hora, tu vai ver o que vai ser, entendeu? Os professores, Sim, eu tenho essa página aqui do Café com o Professor Viegas, né? E ela é composta basicamente de professores, né? Sim, e eles me mandam muitas mensagens em privado ali, na página, às vezes perguntando alguma coisa sobre o Classroom, né? Mas muitas vezes é desabafo. Eles colocam desabafo assim, que estão desesperados, que não conseguem dormir mais, que só choram. É muito interessante assim, de ver que realmente como eles estão ansiosos com tudo isso, e essa pressão também, né, para usar a parte tecnológica aí, está deixando eles muito ansiosos, né? Um aluno que não ia se interessar, não é agora, não é tu que vai necessariamente, sabe? A gente tem que relaxar um pouco, fazer o melhor possível, né? Mas não ficar tentando controlar todas as variáveis, que a gente não tem poder sobre isso. A gente não pode tentar reproduzir nesse meio virtual, nesse meio de sala de aula virtual, a realidade do real, a realidade do presencial. Senão, aí sim, tu pira de vez. Se existe ansiedade, sempre vai existir, porque isso é uma situação diferente. Mas também o governo do estado contribuiu muito com isso, porque nunca se posicionou publicamente, claramente, sobre cada momento dessa pandemia. O governo deveria se posicionar, ele é o líder, entende? Ele que tem o papel de dizer, olha, nós não sabemos o que vamos fazer nesse mês, mas estamos tentando fazer isso e aquilo. Os alunos vão ficar nessa situação. Quando o governo não faz isso, quando aquelas aulas que nós demos, ele não disse aquilo ou não valia, cria mais ansiedade na gente, nos alunos. Então o governo do estado também contribui muito com a ansiedade, porque ele não cumpre o papel dele, que é dirigir. Entendeu? Perfeito, Elton, concordo com você. Oi, Jonathan. E aí, pô? Tudo bom? Tudo bom? Professores aí. Bom, eu já posso começar a falar? Pode começar. Certo. Bom, a minha experiência assim, no Google Sala de Aula é muito boa. Porque assim, o Google Sala de Aula é bem fácil de entrar. Porque ali eu coloco a sua senha e também coloco o e-mail, entro ali, já tem tudo definido por disciplina e por turma. Aí agora a gente vai pesquisando e mexendo ali, a gente vai vendo uma parte chamada pendente, onde o aluno economiza tempo, porque ali ele fica olhando os trabalhos e as datas de entrega dos mesmos, né? E isso eu acho um ponto muito legal. Inclusive, quando teve para fazer o e-mail do cara, surgiu vários pontos negativos, porque teve muitos atrasos nas respostas da Seduc, e isso gerou um desconforto muito grande. E, inclusive, eu tive medo por causa disso, por causa dessa questão, né? Aí eu acabei vendo o tutorial do Sr. Viegas, que me ajudou muito a fazer o e-mail. Então, isso acabou me ajudando bastante. Aí eu consegui fazer o e-mail com sucesso, essas coisas, né? Outra coisa que eu acho bem legal também que aconteceu é que alguns dos meus professores, eles fazem webconferência para realizar uma das suas aulas. E o aluno consegue aprender melhor, porque eu tenho uma forma atrativa e bem divertida, né? Até o Sr. Ulisses e o Sr. Viegas fazem bastante. E isso me ajuda bastante a compreender e entender melhor o conteúdo. Antes do e-mail do CAR a gente ter o e-mail do CAR, tinha uma turma específica, né? Só que ali era tudo junto. E agora com o e-mail do CAR é um pouco melhor, por causa que a gente já tem tudo junto ali, é dividido por tópicos e também dividido por turma. Isso é muito bom, porque isso vai economizar os tempos.
é que muitos professores disponibilizam o seu conteúdo ali na escola. E isso faz com que isso beneficie aqueles alunos que não têm condições de ter acesso à internet. Quando o professor não coloca a nota no trabalho, para dar nota para o trabalho, por exemplo, assim, às vezes eu peço para postar a foto do caderno lá, mas não vale nota, é só para mim estar acompanhando se vocês estão copiando e tal. Nesse caso, eu devolvo para vocês e aí fica pendente lá como para vocês. Aí eles me devolvem, eu digo para eles, não, você não precisa me devolver mais. Aí eu devolvo de novo, e aí fica assim. Isso, de fato, é uma... Eu acho que é uma deficiência do PES. Acontece, Jonathan, que é o seguinte, ó. O que acontece? Eu fazia isso, eu descontava a nota. Hoje eu não desconto mais. Hoje, eu até vou dizer pra ti assim, ó, eu quero que tu me entregue o trabalho. Tanto é que aqueles trabalhos de março e abril que eu pedi agora, na semana passada, a nota era integral. Não sei se o Elton tem alguma coisa para comentar dessa parte aí, Elton. Acontece contigo também? Tá dormindo, Elton? Tá dormindo, Elton? Acorda, Elton! Tá dormindo com o olho aberto. Acorda, Elton! Elton! Alguém cutuca o Elton aí! Não tá ouvindo. Elton, não tá, acho que ele não tá nos ouvindo. Ou travou, né? Pode ser travado também, né? Ou travou, acho que ele tá paradinho lá. Assim, ó, uma coisa que eu acabei vendo na live do governador agora, dia 9, é que daqui a alguns dias o governo vai colocar um link para quem é do terceiro ano para a plataforma Resolve Sim, que é uma iniciativa do governo do estado com a Eleve Educação, com a Estácio, que prepara o aluno de ensino médio para o Enem. Isso, e aí é uma forma totalmente gratuita para aqueles alunos que são de escola pública. E quem for fazer o cadastro vai ter que colocar o nome completo, o CEP, o telefone, o número residencial e declarar que é de escola pública e colocar o nome da escola. Miquelson, Aitiano, nosso aluno Aitiano aí. Fala, Miquelson. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o Google Classroom é um aplicativo muito bom, assim. Mas não é aquela coisa, assim, que tem na sala de aula, que tu não sente nada, não tem aquela coisa, assim, aquela adrenalina que os professores falam que tá terminando a aula, que tá tendo tudo isso. Mas é um aplicativo muito bom. Um aluno demora umas 4 horas para fazer um tema. Às vezes também tem os outros também, eles fazem, mas tem muita coisa. Mas eu acho que é um aplicativo muito legal, assim. Qual vocês acham que é a maior, sei lá, o maior furo desses aplicativos ou do ensino remoto? Sei lá, o que vocês acham que é a pior coisa que a gente podia tentar pensar como resolver isso? Assim, o que eu acho, assim, pontos de falhas, assim, é que muitas vezes ele fica trancando. E aí, por exemplo, muitas vezes eu tenho que enviar um trabalho numa data ali específica. E aí tranca. Aí eu mando o relatório pro Google e aí ele me demora bastante tempo para entregar a resposta. Sim. E é isso que eu acho que o Google deveria rever, sabe, essas questões. O maior furo que eu acho é que também é isso, mas às vezes eu tento enviar um trabalho, mas não vai. Que as turmas de segundo e de terceiro, que já estavam acostumados com o Quest 1, que a gente já estava usando desde o ano passado, eu, professor Ulisses, professora Vera de inglês, já estavam acostumados. E no primeiro ano é o que a gente está tendo mais dificuldade de conseguir atingir eles, assim, de chegar neles. Porque assim, tem muito poucos alunos entregando as atividades, inclusive eu e o Ulisses tentamos marcar uma aula com eles, uma aula por web. Não apareceu ninguém, nós ficamos esperando e não entrou ninguém. Então, assim, tá bem complicado. Mas o primeiro ano é aquela situação. Eles não tinham nada de preparo do Quest 1. Sim, né? Então, na UFJ deu certo um pouco porque já estava tendo preparo, né? Elton não teve oportunidade de falar quase aí. Fala, Elton. Vou deixar o Elton falar. Tá dormindo? Acorda, Elton! Opa, e aí? Bom dia, Elton! Não, o que eu acho que eu queria perguntar para eles, assim... Boa tarde. Boa tarde. Poxa vida, sobrou para mim, agora vem outro leão para mim agora, né?
Não, Elton, aquela hora que eu boto o Não, eu queria perguntar para eles se eles conseguem se eles conseguem perceber o que eles acham que tem assim que fica mais diferente da aula ao vivo na aula pelo Classroom. O que eles acham assim que mais chamou atenção nesse sentido assim, remota e ao vivo? Jonas, vamos começar pelo Jonas. Certo, assim, ó, Sor. O que eu acho, a diferença é que não tem mesmo aquela coisa, sabe, aquela interatividade, muitas vezes. Isso eu acho que dura um pouco. Não sei dizer assim exatamente como é que é a situação, assim, sabe? Mas o que eu acho, assim, ó, que devia melhorar. A diferença, no caso, né? É que ali, na aula remota, a gente recebe mais conteúdo e a gente aprende um pouco mais. E na aula não remota, a gente tem aquele tempo do 50 minutos, só que ali o professor passa um pouco e aí depois o aluno fica lá conversando, sabe? Então, passar conteúdo mesmo, assim, mais pessoal. Ai, Miquelson! É nóis! Eu acho que a aula no telefone nunca vai ser igual a aula ao vivo, sabe? Com os professores olhando, olho no olho. Nunca vai ser a mesma coisa. Porque se tu tá assim, tipo assim, ó, tá olhando o professor e o professor tá passando a coisa, tu fica com aquela vergonha de mostrar pro professor pra ver a nota que ele vai te dar, assim, e tu fica com aquela vergonha, assim, não mostra pra ele, mostra, não mostra, mas no telefone tu mostra pra ele, tu envia, ele fala contigo. Eu acho que tem alguma diferença, sim. Ei, Ulisses. Oi. Ulisses. Oi, diga. Esse aluno... Vocês vão se entender, eu não? Não, Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Vocês saíram muito bem, né? Saíram muito bem mesmo. Eu gostei do relato de vocês aí. E agradecer, né? E até uma próxima. Grêmio. Abração. Grêmio. Aqui, ó. Etienne Fortes Soares. Estamos sendo muito cobrados. Além de mal saber usar essa tecnologia para postar nossas aulas, tem que ajudar o aluno a desenvolver. O telefone é 24 horas bipando. É verdade. Por isso, Etienne, que eu vou te dizer, já me pediram várias vezes, me propuseram várias vezes fazer grupo de WhatsApp com turma. Eu nunca vou fazer. Eu uso, mas tipo, para recado. Olha, gente, a aula tá confirmada de não sei o quê. Ou tô sem rede, não vai dar, sabe? Sim. Ou, sei lá, uma comunicação, né? Que eu mando ali no grupo. Mas não fico respondendo assim, também. O meu relato, assim, ó, que eu sou que nem o Ulisses. Eu me comunico muito com eles pelo Facebook, né? No Messenger lá do Facebook, e pelo Instagram. Porque, assim, hoje a maioria deles nem tem Facebook. Os jovens já estão migrando mais pro Instagram. Então, assim, lá no Instagram eu também consigo conversar com eles. Eles me mandam imagens, áudio. Eu mando áudio para eles, mando áudio para mim. Eu acho que nesse ponto é mais fácil de tu controlar do que o WhatsApp, né? Mas é questão de gosto. É questão de gosto. Né? Rita Eliane Pereira Cardoso Fulau. Um dos maiores problemas que vejo agora é o governo ter ignorado a forma pela qual as escolas estavam entrando em contato com alunos para passar as atividades. Está causando insegurança em famílias e em algumas escolas. Inclusive, a dificuldade em entregar as atividades realizadas é real, conforme a adaptação e organização da escola, do novo modo de contato entre as partes. Na minha escola, o WhatsApp é a ferramenta usada para a comunicação com os alunos e as famílias. O que podemos fazer é tentar responder dentro do horário de trabalho. Da Gisele Pinto. Tem mais um aqui, ó, da Lisline Pires. Faz alguma coisa pela vida. Poxa! Ainda em fase inicial, cadastrando alunos. Quer ganhar teu cachê, cara? Atividades. Na realidade, a Lisline deixa bem claro uma coisa para todo mundo, né, cara? Estamos cada um no seu nível, na sua velocidade, no seu ritmo, da sua forma. Quer dizer, tu não vai poder cobrar das escolas estaduais de uma mesma maneira.
Cada um é uma realidade distinta, né, cara? Econômica, material, financeira, etc. Não dá para cobrar a mesma coisa de escolas diversas. Então, tem que saber ver, vão ter que saber ter um olhar diferenciado para os diferentes. A verdade é essa. Fala pela vida, Elton. Estão acontecendo de modo remoto. Olha, ler 5 palavras em 2 horas. Estão acontecendo de modo... Vai parando, cara. Olha aqui, ó. Não, deixa eu falar uma coisa. Um lê rápido demais e o outro lê devagar demais. Tem que tentar acertar, cara. Então tá, já esquece a solução. É a tua solução. Tu lê metade. Tu lê no meio do caminho. Vamos ver. Fala aí, vamos ver se eu te escuto. Vai. Sim. Talvez agora. Lê tu agora, quero ver. Vamos? Lê tu agora. Vai, Riquinho. Vai, Riquinho. Ô, Elton, tu viu no vídeo da edição que eu coloquei? Tu não viu o vídeo, Elton? Eu coloquei a página do Riquinho, tu viu? Eu vi, cara. Capaz que eu não ia ver. Ô, professora, peguei eles esses dias. Eu perguntei pra eles assim: vocês viram tal parte da edição? Leu o comentário da Viviane, rapaz. Desculpa, não viram. E depois falam dos alunos, né? Ô, Sandro, lê a Viviane aí, rapaz. Deixa de ser preguiçoso. A professora Viviane Perufo Carlotto, da Escola de Ensino Fundamental Lucas Araújo de Oliveira. Estamos enfrentando algumas dificuldades de acesso dos alunos, alguns perdidos. Estamos enviando no grupo das turmas do WhatsApp. Ó, esse aí usam o WhatsApp. Ó. Vou continuar aqui. Ó. Vídeos com tutoriais, professores, equipe diretiva e pedagógica instruindo os alunos. A escola faz plantão 2 vezes por semana para atender alunos, pais e professores. Professora Maristela, do ET 25 de julho, as aulas do ensino médio estão sendo organizadas conforme orientações SEDUC, base de referenciais com competências e habilidades, também organizadas em tempo conforme grade de horário. São aulas postadas no Classroom com ferramentas síncronas e assíncronas. Os alunos que não têm celular, computadores, etc., recebem as aulas impressas na escola e também entregam as atividades. Tem mais. Não gaguejou. Não pode gaguejar. Então, professores que já estavam usando o Moodle migraram para o Classroom porque estão atendendo as aulas conforme plano de curso, competências e conhecimentos da área de formação profissional. Aí, peraí. Quer que eu adivinhe? É, só bagunça. Para os alunos as tarefas, mas a grande maioria quer as aulas práticas. Estão aguardando e fazendo as orientações de estudo dos profs. Olá, esse grupo é show, adoro as lives de vocês, parabéns pelo excelente trabalho, excelente Escola Lucas Araújo de Oliveira, Santiago. Quem tá falando aí? É de nós? Olha! Não, é de... Acho que entrou no grupo, acho que entrou numa live errada. Ele passou na live errada, só pode. Antes da Marta falar, eu queria dizer que hoje eu gostei muito porque a gente deixou de ser machista, né? Fosse uma mulher. Que coisa maravilhosa. Não, e o pessoal escutou coisa que presta, né? Não escutou só besteira. Né? Parece que rendeu hoje. Não, mas eu vi já as lives de vocês e é muito legal. Não, nada a ver. Não, só para convidar o pessoal a ler a minha coluna no site jcronistas.com. A coluna sobre tudo. Você vai fazer propaganda hoje? Não. É aquelas coisas, né? É um momento sui generis para nós, a gente nunca passou por isso, nunca viveu. Então é natural que a gente não tenha as respostas, a gente está buscando, né, se adaptar. E então acho que a gente tem que relaxar um pouco mais, sabe? Tentar não querer ter tanto controle, né, sobre as coisas, como é que vai ser, como é que vai isso, como é que aquilo. Olha, vamos vendo, né? Vamos indo com o fluxo da vida, né? E acho que senão a gente se desgasta e gasta energia em algo que não funciona, né? Que é essa tentativa de controle sobre o que é imprevisível, é incontrolável, né? A gente não tem como, né? Eu sei que é difícil, mas acho que é um exercício que a gente tem que fazer, né? E
E para poder, sabe, estar com a energia um pouco mais disponível para investir naquilo que a gente tem controle, né? Uma outra coisa que a gente também não pode deixar né? Tem professor de história aqui, O Ulisses. Ulisses, né? Sabe, o trabalho invadia a vida da gente 100%. A gente não é só trabalho, né? Não pode, não pode, professora, isso é um problema para mim. Sabe que eu tô trabalhando até mais agora que eu tô em casa. Sim, porque eu tô na escola. acredito. Eu tô sempre inventando alguma coisa. E eu acabei inventando muita coisa ao mesmo tempo. E eu passo o dia todo trabalhando e na hora que eu tenho que dormir, eu não durmo. Eu fico pensando no que eu tenho que fazer. Então, esse dia eu tava falando pro Ulisses, eu tô extremamente ansioso. Mas não é ansioso porque eu tô preocupado com a situação, de não poder sair, até porque eu sou um cara caseiro. Mas assim, eu tô extremamente ativo e não consigo desligar o botão. Então, assim, a minha mente chega a ficar muito cansado, porque de tanto que eu tô inventando alguma coisa, e live agora, e agora eu tô fazendo também os banners ali até eu queria comentar pro pessoal dos banners, né? O pessoal tá me cobrando, eu comecei a fazer uns banners pro PS1, os banners personalizados, matemática, história. Ai, que legal. Não, eu História não veio ainda. Não, meu! Não, eu fiz sim. E o pessoal gostou, né? E aí tá todo mundo me pedindo agora. E aí assim, esse dia um colocou lá assim: professor, eu de geografia, não tô achando de geografia. E eu ainda não tive tempo de fazer. Não deu ainda. Não deu ainda. Tu tá pilhado. Tu tá muito pilhado. Faz aquele tutorial, explica tal coisa. E aí eu quero fazer o tutorial. Mas aí eu quero fazer o banner também. E aí eu tenho que preparar a aula, eu tenho que corrigir o trabalho. Eu tô assim... a milhão. Aí eu tenho as duas lives, de quarta e de sábado, e agora eu já estou inventando uma outra live com o professor lá de Sergipe. Nós já estamos fazendo reunião, preparando para segunda-feira. Então, eu estou arrumando compromisso por quanto é lado. Estou trabalhando mais do que quando eu estava na sala de aula. Não, mas é legal, né? Bem elétrico. Mas a gente tem que cuidar, sabe? Porque senão é isso, o trabalho invade a vida da gente, né? Tô tendo dificuldade de desligar o botão. Isso, é isso aí, né? E a gente cria uma excitação mental, né? E daqui a pouco pifa, né? Daqui a pouco a máquina também não aguenta, né? Então, acho que isso é uma das coisas, assim, né? A gente também tem esse limite, né? Bota silencioso o WhatsApp, bota horário para trabalhar, sei lá, sabe? Vai ajudar a mulher a lavar a louça, que é bom, é terapêutico. Não, a louça é uma coisa que eu gosto de fazer, eu lavo louça, é a hora da terapia. Isso, é sério, sabe? Fazer atividades, assim, braçais e que não exijam muita, né? Como lavar louça, estender roupa, limpar a casa, sabe? Capinar, né? Enfim, isso é muito bom, é terapêutico. Serviu de incentivo para todos nós, muito legal. Obrigado, eu queria, assim, para fechar, agradecer a Marta por ter aceito. Eu gostei, adorei a participação dela. Muito legal. Eu adorei também. Também muito obrigado, Marta, por participar do nosso quadro aí. Né? Prontamente ela aceitou o convite aí, né? E tudo. Mas, claro. Muito obrigado mesmo, foi uma ótima contribuição, né? E está aberta aí os convites, né? Do professor Elton, do Ulisses, meu aí, né? Vamos participar de outros programas. Não, contem comigo, estou à disposição também. É um prazer. Lucas Araújo, show de bola os banners. Muito obrigado, Lucas. A Tati Viegas, eu quem digo, o professor Viegas está ligado no 220. Então, Tati. Bota ele a limpar a casa aí, que ele gasta energia e desliga o cérebro. Essa tua fala, Viegas, se encaixa na minha vivência. Trabalho com educação infantil, fundamental e médio. E mais minhas filhas para atender, 9º a 3º ano de ensino médio e ainda muitas participações em lives. Olha aí, Ivana, tem que participar de uma nossa live uma hora dessa, né? A convidada. Vamos ver aqui, Lucas Araújo, estamos todos pilhados, muito trabalho, uma loucura, vamos vencer. Mas quanto mais coisa a gente tem para fazer, mais a gente faz, né? Também tem isso, né? Também tem, às vezes a gente fica assim, não tenho tempo para isso, e cada vez você vai fazendo menos coisas, vai ficando mais acomodado, né? Quanto mais coisas tu fazer, mais tu faz, né? Mais tu gera, né? Então eu queria agradecer aos participantes aí, aos alunos que participaram, né?
deram o relato deles aí. A professora, muito obrigado mesmo, professora. Vamos fazer outros encontros aí. Elton, valeu aí, abração. E até o próximo Três Mosqueteiros aí, né? Assista a edição, né, Elton? Tem que assistir a versão editada depois, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.